Canal Brasil Notícias de volta, trazendo mais informações, e o assunto que nós vamos trazer, gente, é preocupante, mostra o avanço, né? Ou melhor, mostra uma ampliação de um poder que se torna preocupante. Olha só, título da matéria: STF não vai aceitar impeachment, diz Gilmar. Essa fala de Gilmar Mendes, gente, ela é uma fala muito perigosa e uma fala muito preocupante. Quando o ministro diz que o Supremo Tribunal não aceitará o impeachment de um ministro, ele está praticamente dizendo que o Supremo não respeitará os contrapesos que a Constituição define. A Constituição define que o Congresso, ou melhor, o Senado tem o poder de impeachment, tem o dever de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. É papel do Senado fazê-lo e, se assim entender, usar o mecanismo do impeachment. Quando Gilmar Mendes ele fala que o Supremo não permitirá, ele está dizendo: nós somos absolutos, nós não respondemos a ninguém. E aí você gera um gravíssimo problema, um poder que não é escolhido pelo povo, se autoproclamando independente de todos os outros. Numa democracia não existe um poder maior do que o outro, porque um poder fiscaliza o outro. Você tem 3 poderes, nos quais 2 são eleitos pelo povo: Congresso e Executivo. E você tem um terceiro poder, que é a indicação desses 2 outros. Então, se a gente olhar pela lógica, esse terceiro poder, ele não poderia se sobrepor aos seus indicadores. Porque o Supremo ele é composto por um nome indicado pelo presidente e sabatinado pelo Senado. E aí você vê o ministro do Supremo Tribunal dizendo: nós não aceitaremos um impeachment. Daqui uns dias nós vamos viver vamos dizer assim, vamos sairmos do presidencialismo, vamos entrar, né, num regime onde o país é governado pela alta corte. Porque é essa a impressão que eles estão passando pra gente. Que eles dominam todos, mas não são dominados, né? Porque na justiça existe uma coisa chamada contrapesos, que é o que dá o equilíbrio. É o que impede que um poder se sobressaia das suas funções e ultrapasse a linha dos outros. O que no nosso Brasil já aconteceu faz tempo. Mas vamos para a matéria, porque eu posso estar errado, gente, mas o local que ele declarou isso aqui também é preocupante. Vamos lá. 16 de setembro de 2025, na descrição você tem um link de convite para o grupo do WhatsApp para receber as matérias, os links das nossas lives. Também você vai encontrar o link de convite. Não, do WhatsApp já falei, né? Vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal, e tem um link da matéria que é da revista Oeste. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira 15, ontem, não haver espaço para pedidos de impeachment contra magistrados da corte. A declaração ocorreu durante a sua participação no Fórum Direito Já em São Paulo. O evento reuniu representantes de 11 partidos políticos que tentam organizar uma frente para, principalmente, atacar o avanço de candidaturas de direita ao Senado em 2026. Aonde Gilmar Mendes fez essa declaração, gente? Em um evento de esquerda. Vou ler de novo.
O evento reuniu representantes de 11 partidos políticos que tentam organizar uma frente para, principalmente, atacar o avanço de candidaturas de direitas ao Senado. O que o Gilmar Mendes, gente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, está fazendo em um evento que tem como base organizadores, partidos que estão atuando para impedir o avanço ou o crescimento da direita dentro da política, porque a democracia é isso. A democracia é justamente direita e esquerda. Se eu tenho um grupo, gente, querendo abafar um outro aspecto político, isso não é democracia. O que o ministro Gilmar Mendes estava fazendo lá? É papel do ministro do Supremo, do magistrado do Supremo Tribunal Federal, estar em eventos políticos e, mais ainda, em eventos liderados por uma ala política que tem como objetivo derrubar, destruir, apagar outra ala política? Ao fim do evento, os partidos publicaram um manifesto. Não espero que o Senado venha a agir para buscar vingança em relação ao STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta do voto de um ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar. Mais cedo, na inauguração da nova sede do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, Gilmar Mendes falou com jornalistas. O ministro criticou a postura do colega Luiz Fux, olha só, no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por suposta tentativa de golpe de Estado. A meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenaram o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos, declarou. Em seguida, Gilmar também falou sobre o ato da esquerda. É fundamental que se faça esse movimento em defesa da democracia e da soberania nacional? Nós vimos como ameaçada ela ficou nesse contexto. Eu fiquei confuso agora, gente. Ele está elogiando, prestem atenção aqui, ele está elogiando um grupo que tem como principal objetivo barrar o grupo de oposição. E ele disse que isso é fundamental para a democracia. Quer dizer, eu não posso, é a mesma coisa de você ter adversários políticos e impedir que eles disputem, buscar mecanismo para eles impedir para que eles venham disputar com você. Isso é democracia. Gente, o que é democracia mesmo hoje no Brasil? No qual exigiram que se interrompesse um julgamento em nome de interesses políticos estranhos. Na última quinta-feira, 11, a primeira turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A pena se deve, segundo parte da corte, pelo suposto envolvimento em uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Outros 7 militares também receberam sentença. Vamos lá, gente. Veja só. Olha só. Gilmar Mendes. Vamos ao manifesto que o grupo no qual o Gilmar estava lançou. O evento lá, né? Lançaram esse manifesto. Manifesto em defesa da democracia e, olha a palavrinha, da soberania nacional. A democracia está sob ataque em várias partes do mundo, principalmente por ação de líderes autoritários que chegam ao governo por meio de eleições democráticas. No Brasil, derrotamos uma tentativa de golpe de Estado desfechada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados que, prestem atenção, que processados nos termos da lei foram condenados por seus crimes. Contudo, a justiça brasileira enfrentou com autonomia e independência uma agressiva tentativa de ingerência do presidente americano Donald Trump em favor dos golpistas com a imposição de tarifas de 50% às exportações. Veja, Gilmar Mendes estava em um evento político partidário no qual comemora
a prisão de um opositor. Ou melhor, a condenação de um opositor dentro de um contexto que, cara, ninguém consegue encontrar, a não ser quem é militante, né? Mas ninguém, de fato, juridicamente consegue encontrar os elementos apontados. Mas tudo bem. Você não teve em lugar nenhum do mundo um golpe tomado, um golpe feito nos formatos que eles dizem que foi feito no Brasil. Mas Gilmar Mendes estava lá. Donald Trump em favor dos golpistas com a imposição de tarifas de 50% às exportações brasileiras aos Estados Unidos e um ataque indigno e ilegal ao ministro relator do caso na Corte Suprema. O ataque covarde contra a soberania nacional brasileira faz ameaças militares veladas além das econômicas e já avança contra outros países do continente, em claro abandono do princípio de autodeterminação dos povos. Bonitinha essa palavra, né? Frase, autodeterminação dos povos. O direito já. Fórum pela Democracia considera ser sua responsabilidade propor a todas as forças democráticas do país, autoridades públicas, líderes de partidos, movimentos da sociedade civil, artistas e formadores de opinião de direita, centro e esquerda, que a celebração do Dia Internacional da Democracia seja o marco da mobilização necessária para garantirmos a sobrevivência da liberdade, dos direitos fundamentais e da nossa soberania nacional, que é derivada da vontade popular. E aí é onde está o problema. Lula anda no Brasil, tem povo? Não. Bolsonaro condenado, tem povo? Sim. Aí eu pergunto, derivada da vontade popular. De qual vontade popular? Porque não é a do povo que a gente está vendo ser, né? Está definida na Constituição Federal. Desde meados da primeira década deste século, vivemos um momento crucial no mundo devido ao recrudescimento dos líderes autocráticos que atacam o império da lei, rejeitam a independência dos poderes republicanos, estimulam um conflito entre eles, reforçando a erosão das instituições. Olha, reforçam o conflito entre eles, mas é a esquerda que joga uns contra os outros o tempo inteiro, gente. É engraçado que esse mesmo grupo já atacou o Supremo. Esse mesmo grupo já foi em entidades internacionais contra as instituições brasileiras. E agora essa declaração, mais esquisito, alimentando a sua rejeição por amplos setores populares. O avanço democrático mundial de décadas atrás sofreu uma reversão em vários países do mundo, colocando sob ataque a legitimidade da oposição, da liberdade de imprensa e subordinando o poder judiciário aos governos autoritários. Subordinando... Cadê a liberdade de imprensa? E subordinando o poder judiciário aos governos autoritários. Interessante isso aqui. Esses retrocessos atingiram vários países com um crescimento, em muitos deles, de uma extrema-direita populista que não se limita ao direito de criticar o regime, mas age minando regras democráticas fundamentais e tratando os adversários como inimigos. Peraí, quem é, gente, que tá tentando impedir o avanço da direita? Veja que interessante, eles que fazem eventos para impedir o crescimento através do voto popular da direita no Senado, é que tá dizendo, olha aqui, que não se limita ao direito de criticar o regime, mas age minando regras democráticas fundamentais e tratando os adversários como inimigos. São eles que estão tratando os adversários como inimigos, mas estão criticando a direita, porque segundo eles, a direita é quem trata os adversários como inimigos. Mas são eles aqui quem estão articulando essas ações. São eles aqui quem estão subordinando o judiciário aos poderes autocráticos. Judiciários, ou enfim... O Brasil sofre a agressão inaceitável de um governo estrangeiro que está virando as costas para a sua democracia, mas a maioria da sociedade brasileira rechaça esse ataque à nossa soberania. Estranho, né? A maioria da sociedade brasileira. Qual maioria, gente? Eu fico me perguntando de que país esse povo fala, porque o Brasil que eu vivo não é muito, não se encaixa nesse contexto. Nacional rejeita a perseguição ilegal e autoritária de Trump. Ministros do STF que julgaram os que planejaram um golpe de Estado que visava impedir a posse do presidente eleito em 2022 e permitir a permanência no poder dos derrotados nas eleições.
A pressão antidemocrática do governo norte-americano contra o Brasil também resultou de articulações da família Bolsonaro e de parlamentares aliados, cujas iniciativas apoiando a taxação das exportações brasileiras e estimulando a intervenção norte-americana na nossa política são verdadeiros atos de traição aos interesses do país. Aí eu me lembrei de um detalhe agora. A Gleisi Hoffmann fez vídeo pedindo ajuda dos Emirados Árabes, do mundo árabe. Vocês lembram disso, gente? Na época da prisão do Lula? Ela fez vídeo pedindo ajuda para que eles interferissem aqui no Brasil. Vocês imaginam que tipo de interferência seria do mundo árabe no Brasil? Vocês conseguem imaginar? Vocês estão observando que tudo que está descrito aqui, gente, são ações tomadas pela própria esquerda, que hoje eles dizem, eles usam como apontamento para criticar a ação da direita? Continuando. Agora, diante da condenação dos golpistas pelo STF, pressionam deslealmente o Congresso por uma anistia anticonstitucional para eles e os que tentaram criar o caos com a depredação das sedes da Suprema Corte, do Parlamento e do Executivo. Engraçado, né? Nós tivemos ali a esquerda do MST, por exemplo, tocando fogo, quebrando computadores, quebrando vidro, inclusive atacando casa de ministros como a Carmen Lúcia, por exemplo. Mas claro, naquele tempo foi só liberdade de expressão e vontade do povo. Nós tivemos até uma vez que eles passaram acho que uns 3 dias, né, ocupando, acampados dentro do Congresso, depois de destruírem e tocarem fogo lá dentro. Mas tudo bem, claro. Tentaram criar o caos com a depredação das sedes da Suprema Corte, do Parlamento e do Executivo em 8 de janeiro de 2023. O direito já contudo, considera que anistiar quem violou as regras democráticas e sequer reconhece a sua legitimidade é a outra face do golpismo que favorece a possibilidade de que novos ataques sejam desferidos contra o regime sem que seus autores paguem por seus crimes. Pesquisas de opinião mostram que a sociedade não aceita mais a permanência da cultura da impunidade. Fazemos, por isso, um vigoroso chamado à sociedade civil para pressionar o Congresso a decidir sobre isso, ouvindo a sociedade. A intervenção na justiça tem sido o primeiro passo do ataque à democracia por governos extremistas e, portanto, responsabilidade das forças democráticas impedir que seja eleita uma maioria de senadores. Aqui, gente, aqui é onde desmonta tudo. Toda essa narrativa bonitinha morre aqui, olha só. Presta atenção, olha o que eles dizem. A intervenção na justiça tem sido o primeiro passo do ataque à democracia por governos extremistas, certo? Vamos lá. Olha só. É, portanto, responsabilidade das forças democráticas, olha bonitinha a palavra, impedir que seja eleita. Opa, peraí. Eles estão dizendo o seguinte, que é importante que as forças democráticas impeçam que o povo escolha, decida. Vocês compreenderam, gente, a loucura? É, portanto, responsabilidade das forças democráticas impedir que seja eleita uma maioria de senadores atrelados a Bolsonaro em 2026, de modo a impedir que um importante mecanismo de freio e contrapeso do sistema político desapareça. Que foi que eu acabei de falar para vocês no começo, agora há pouco, que o Gilmar Mendes estava ignorando os freios e contrapesos. Esse Senado é justamente, gente, o freio e o contrapeso do Supremo. E vejam aqui, prestem atenção, que eles não estão preocupados com freio e contrapeso, não. Eles estão preocupados justamente havendo um grupo que faça esse freio e contrapeso funcionar, porque não está funcionando. Nós já temos ministros que decidem quando CPIs começam. Já tivemos ministros ligando para parlamentares para que eles não votem determinadas pautas. Aonde está o freio e contrapeso para brecar esse tipo? Porque
tanto o regimento quanto a Constituição, regimento interno do Supremo, quanto a Constituição, diz que os ministros não podem ter, nem participar de ações políticas, nem ter reunião com líderes de partidos, não pode interferir em questões políticas, nada disso pode ter. Mas nós estamos vendo hoje reuniões de ministros com líderes de partido político, ministros interferindo, ligando para parlamentares, como agora a gente acabou de ver Gilmar Mendes falando sobre uma prerrogativa do Senado que vai ser ignorada caso o Senado assim o faça. E aí você tem um grupo que, em nome da democracia, quer impedir que o povo escolha parlamentares ligados a... E se o povo quiser, gente? Eles acabaram de falar lá atrás sobre a vontade popular, que não estava sendo respeitada, mas aqui eles também não querem. Vocês entenderam? Morreu aqui, gente, a frase. Todo o desenho bonitinho deles em nome da democracia, das liberdades, dos direitos e das garantias, morre aqui quando eles dizem essa frase, ó. Olha só. É, portanto, responsabilidade das forças democráticas impedir que seja eleita. O que é eleito? Escolha. Processo eleitoral, é a escolha. É o povo indo às urnas escolher. Se eles estão dizendo que é preciso impedir que seja eleito, então eles querem interferir na escolha. E aí já não é mais um processo democrático. Sim ou não? Bom, atrelados a Bolsonaro, blá, 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 de freios e contrapesos do sistema político. Enfim. Continuando. As forças democráticas da direita, do centro e da esquerda, baseadas no exemplo estratégico da Frente Ampla de 2022, precisam se coordenar para impedir esse retrocesso com o lançamento, no máximo por estado, de 2 candidaturas comprometidas com a defesa da democracia. Essa é a democracia da esquerda, gente. Manipular a decisão das pessoas. Essa é a democracia. Os participantes do direito já se comprometem ao lado da defesa da independência do sistema. De novo, independência. Mas se há independência, não pode haver um sistema para impedir que um grupo seja. Se é independência, tem que se deixar o povo decidir. Bom, os participantes do direito já se comprometem ao lado da defesa da independência do sistema judiciário a fortalecer a soberania nacional que define a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito, cujos fundamentos asseguram a independência nacional, os direitos humanos, a autodeterminação dos povos e blá blá blá, né? A defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, entre outros princípios. A soberania capacita o Estado para agir em nome da cidadania, o que supõe que a harmonia e a cooperação devem ser os marcos das relações dos poderes legislativos, executivo e judiciário, preservando a autonomia de cada um. Qual autonomia, gente? O Supremo acabou de tirar 7 deputados da Câmara, com uma decisão que eles fizeram em 2025, mas que valeu para 2022. Quer dizer, uma decisão que deveria valer para a próxima eleição, não. Mexeu com a eleição passada, que saíram 7 deputados, perderam o cargo para agora há pouco. Que foi com essa mudança do negócio da quantidade de parlamentares por estado, né? Nós tivemos deputados que perderam o cargo. Por quê? A eleição passada foi feita dentro do regimento antigo. Então, nesse quesito, se devia entender que deveria permanecer, porque foi feita dentro do regimento. Então, os caras foram tão longe que eles fizeram retroativo. O povo escolheu 7 deputados, que se dane à vontade do povo. A mudança alterou. Aonde está a independência aqui? Continuando. Preservando a autonomia de cada um. Crises que tornam estável o desempenho do sistema político, a inoperância do sistema de representação, o esvaziamento dos partidos, o conflito entre o Congresso Nacional e o STF.
a sobrevivência de práticas de corrupção, o uso de algoritmos no controle de redes sociais, a mentira e a manipulação da informação política, mas, sobretudo, a permanência das desigualdades econômicas. Aí você vê tudo isso aqui, né? O governo Lula, ali, ó, na questão dos algoritmos. Acabamos de ver uma pesquisa da revista Veja, mostrando que Lula tem usado robôs e milícias digitais. Deixa pra lá. E sociais são fatores de agravamento do mal-estar e da desconfiança dos cidadãos com a democracia. É nesse contexto que cresce o populismo de extrema-direita, que polariza a sociedade e impede que a diversidade democrática possa florescer. O direito já, contudo, acredita que a melhor defesa da democracia ocorre quando ela funciona bem e cumpre as suas promessas. Por isso, nesta celebração do Dia Internacional da Democracia, é um momento privilegiado para reafirmarmos nosso compromisso de trabalhar para que a democracia se renove, para assegurar as condições necessárias para eliminar as desigualdades sociais e econômicas que marcam a sociedade brasileira. Assumimos esse compromisso com base em nossa soberania, de novo a palavrinha, nacional, no Dia Internacional da Democracia, reformar a democracia para que ela cumpra suas promessas de liberdade, de igualdade para todos. Mas peraí, igualdade para todos? Mas eles querem agora tirar um aspecto político, gente, da disputa. Como é que isso é igualdade? Bom, gente, tá aí a matéria, né? Lamentavelmente, vocês viram que bonitinho o discurso, né? Mas no próprio discurso deles, eles se contrapõem, eles se contradizem. Eles apresentam ali pontos que eles mesmos são contra. Mas é claro, né? Eles precisam da militância para disseminar isso aqui, porque a militância lê as palavrinhas bonitas e se apega às palavrinhas bonitas, não interpreta o texto. Tá aí, gente. Eu não vou ler os comentários agora, porque ficou muito longo o vídeo, né? Mas tá aí a matéria. Então você tem aqui 2 pontos que chamam a atenção. Gilmar Mendes, a declaração dele, que mostra um judiciário independente, mais do que independente, autoritário, que diz que não vai respeitar a decisão de quem tem o poder do freio e do contrapeso, e ao mesmo tempo você tem uma cartinha que defende o freio e contrapeso. Mas estava lá com o ministro que disse que não respeitaria o freio e contrapeso. É um negócio que dá um nó na cabeça da gente, né? Fui.